Bom pessoal, boa noite. Então a aula de hoje é de computador hipotético Ramsés. Então a gente vai falar, né, a respeito da introdução a respeito desse computador hipotético, né, as respectivas características, modos de endereçamento, ou seja, modo direto, indireto, imediato e indexado. Os 4 modos possíveis. Então esse simulador é uma evolução do Neander e ele possui os 4 modos de endereçamento. A gente vai falar sobre o conjunto de instruções também, que é evoluído. A gente vai falar um pouco que esse processador hipotético tem mais registradores também. Tem mais códigos de condição, a gente vai falar sobre esses códigos. A gente vai falar também sobre o formato das instruções. Vamos fazer alguns exemplos de programação, uns exercícios básicos, tá? Os exercícios mais complexos vai ficar para a aula que vem, tá? E vai fazer um resumo. Bom, então o Ramsés é um computador hipotético, né, para o ensino de arquitetura de computadores, assim como o Neander, né, que você vem assim, trabalhando nas últimas aulas. A arquitetura do Ramsés ele possui diversas características, né, e usa a linguagem de montagem também. Então a gente vai falar um pouco dessas características. O uso do simulador é iterativo, né, ambiente integrado, né, pessoal? Então vocês têm, né, um simulador aqui, assim como o Neander para trabalhar. Né, algumas diferenças, né, mais registradores, né, e mais alguns códigos de condição aqui, e mais instruções, tá? Então, e mais modos de endereçamento e mais esses registradores extras. Né? Então, além disso, né, o software é indicado e vocês podem, né, executar imediatamente, ver os erros, carregar valores de memória, salvar valores de memória, simular a execução, visualização imediata, né? Então, vocês conseguem iterativamente visualizar, né, os resultados de forma a identificarem e debugarem, né, o software de vocês, né, tirarem todos quaisquer problemas de software. Bom, então esse simulador também ele é usado por outras universidades, né, tipo a URGS, tipo a UFSM, enfim, outras universidades federais, né, e também acredito que algumas privadas, por uso e aprendizado de arquitetura de computadores, né, e também de assembly e programação via mnemônicos. Né? Então isso é amplamente utilizado aí no meio acadêmico, tá, pessoal? Então ele é um simulador para vocês pegarem o básico, né, da programação assembly aí, né? Então isso é importante para que vocês façam as próximas disciplinas de arquiteturas aí, comecem a trabalhar com MIPS e outros processadores um pouquinho mais complicados, tá? Então isso aqui é só uma arquitetura, digamos assim, fictícia de aprendizado, tá? Então é o chão de fábrica, digamos assim, é o básico, né, que vocês precisam saber. Então, nós temos algumas características, né, desse simulador Ramsés. Então, ele também continua tendo endereços, né, de 8 bits e valores de 8 bits, né, que também são representados em complemento de 2, ou seja, do menos 128 até o mais 127, né, valores positivos e negativos, né, de 8 bits. A gente tem alguns registradores extra de propósito geral, né, ou seja, são os General Purpose Registers, né, o RA e o RB agora, né? Então o registrador A e o registrador B ambos possuem 8 bits, né? Além desses, a gente tem um Special Function Register, ou seja, um registrador de função especial, né? E ele é basicamente para ser usado como índice de memória, né? E é o registrador RX, tá? Que também possui 8 bits, né? E ele é utilizado para indexar a memória, né? Ou seja, para apontar para endereço base de memória. A gente já vai falar sobre isso. A gente tem um contador de programa, como sempre teve, né? Ou seja, o Program Counter, que é aquele que aponta para a instrução a ser executada. E a gente tem, né, um registrador de estados, né? Ou seja, que a gente também chama de sinais de controle, né? Que são geralmente oriundos da ULA e suas respectivas operações. Então a gente agora tem 3 códigos de condição: o negativo, o zero e o vai 1 ou o imparsta 1, tá? Então a gente vai falar sobre esses flags, aí, né? esses sinais de controle. Então a gente tem algumas características, né, como a gente costuma dizer, né? Então a gente, além de incorporar as características do Neander, né, adicionalmente a gente tem alguns outros recursos. 4 modos de endereçamento, que eu falei, né, o direto, o indireto, o imediato e o indexado, né, que são os que a gente vai ver logo em breve. Temos 2 registradores de uso geral, ou seja, o RA e o RB. Temos um registrador de índice de memória, que é o RX, né, e temos os indicadores de carry negativo e zero, ou seja, a gente continua tendo, né, as nossas flags aqui, né, de zero, de negativo e de vai 1 ou imparsta 1.
Tá? Além disso, a gente tem o registrador de RA, o RB e o registrador de índice de memória, o RX. Mas não que esse cara não possa ser usado para propósito geral. Sim, mas a ideia principal dele é ser utilizado para índice, tá? Para endereço de base de memória. Além disso, a gente tem algumas instruções extras, né, sobre rotina, negação e deslocamento de bits. Ou seja, a gente tem agora a subtração, né, a gente tem a negação, a gente tem o deslocamento de bits, tá, que é o SHR, que faz a operação de dividir por 2, a gente já vai explicar ela. Né, e além disso, a gente tem o chamado de subrotina. Né, então, muito bom, né, de forma que a gente consegue identificar. Então a gente vai falar agora, né, sobre os modos de endereçamento. Esse aqui é o modo de endereçamento que a gente vinha utilizando no Neander, né, o modo direto. Tu diz o valor da instrução, que vai ser executado, que é o opcode, e o endereço, né, e esse endereço ele vai apontar para o operando. O operando vai estar na posição de memória. Tá? Agora a gente vai vir com o modo indireto. Então o modo indireto a gente tem intermediariamente onde está o endereço salvo em memória, e aqui vai o endereço para onde aponta, né, então a gente faz aponta para cá. Aqui está salvo o endereço, né? E aí a gente vai para esse endereço e lá vai estar o operando, né? Então repare, né, que aqui a gente tem uma forma de apontar para a memória de forma indireta, tá? Ou seja, os endereços ficam salvos na memória, mas é uma forma de apontar indiretamente para a memória. A gente, além disso, tem o imediato, né? Então o imediato é interessante porque ele é utilizado para quando a gente vai trabalhar com constantes e não valores de variáveis que estejam na memória. Então a gente quer somar mais um, que são coisas que a gente costumeiramente faz no for, né, ou fonte mais, né, ou x recebe x mais, né, x mais e coisas do gênero. Então a gente pode somar mais um aqui, ou mais dois, ou mais, sei lá, quanto for a constante que a gente quiser. Então a gente pode fazer uma instrução, né, operando com uma constante, e essa constante já vai vir ter o seu valor junto com a instrução. Né? Então isso aqui é uma evolução muito boa, né, para, digamos, otimizar, né, cálculos com valores constantes, não utilizando variáveis, né, que estejam na memória. Bom, então além disso a gente tem, né, o modo indexado, né, então quando a gente tem o RX aqui apontando para a base de memória, somando com o deslocamento. Então esse deslocamento vai vir na instrução, vou pegar o endereço de base, digamos que o endereço seja aqui 130, mais 1, mais 2, mais 3, né? Então isso aqui é muito bom para quando a gente tem que trabalhar com vetores, né, onde a gente vai deslocando mais um por próximo elemento, próximo elemento, né? Então isso aqui também é uma grande evolução, né, que o Ramsés tem em relação ao Neander. Então a gente consegue, né, apontar por operando, e só mudando o valor do deslocamento a gente consegue passar por próximo elemento aqui, tá? Então isso é muito bom, um endereçamento melhorado, né? A gente vai falar que a gente tem três registradores, então antes a gente só tinha o acumulador, então hoje a gente tem que dizer para qual registrador que a gente está fazendo operações. Então se é para RA, se é para RB ou se é para RX. O quarto registrador ficou para um uso futuro, né? Ou seja, não tem, né? A gente podia ter um RC aqui, né, para completar esse quadro aqui de 4, né, posições. Como a gente não tem, a gente só tem RA, RB e RX, tá? Vamos lá, então nosso conjunto de instruções é esse, né? Então reparem que aqui a gente tem um conjunto de instruções um pouquinho maior que o do Neander, né? Acredito que seja umas menos de 20 ainda, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 instruções, então são poucas instruções, né, pessoal? Não é muito. E além disso a gente, né, tem o que cada uma faz, né? Então aqui tem o clássico, né, que carrega um valor de registrador para memória, né, pega um valor de memória, bota para o registrador, utiliza um add, né, faz um or, faz um end, faz uma negação. Agora nós temos a subtração, né, então nós conseguimos subtrair. E todas essas operações aqui são aquelas que ligam as nossas condições, né, ou seja, os nossos flags, os sinais de controle. Então repare que no load só pode ser 0 ou negativo, né, caso contrário positivo, não tem vai 1. Agora no add pode ter o vai 1, né, no or ou no end não tem, nem no not não tem vai 1. Quando a gente faz um sub a gente pode ter um empresta 1, né, então também pode ocorrer, né, no caso um vai 1 aqui condicionado. Pode ter também, né, um negativo 0 vai 1, né, na hora que a gente for negativar o número, né, então na hora de inverter o sinal do número. E aqui, né, o NSRHR, quando a gente faz uma divisão por 2, né, deslocando para a direita, se o número for ímpar, né, esse último 1 que vai estar aqui vai passar para o carry, para a gente saber que a conta teve quebrado, né?
Então, um número ímpar, tipo 5 divididos, né, por 2 vai dar 2 e vai sobrar 1 aqui no carry, né, que seria o meio, né? E vai entrar um 0 na outra ponta, né? Então, o deslocamento para a direita, né, faz divisão por 2, né? A gente vai mostrar exemplo disso na prática. Então, como é que funciona isso? Vou fazer aqui com um número qualquer, de 4 bits, tá? Vou fazer com 4 bits para ser mais simples. Né? Então, digamos que eu tenha 1, 0, 0, 1, né? Isso aqui representa o 9. E aí eu vou dividir, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu deslocar para a direita, né? Aquele bit que era 1 vai por carry aqui, né? E entra um 0 aqui no primeiro e o resto tudo vai para lá, vira 100, né? Então, esse número aqui, ele é, né, o resultado aqui, ele é 4, né? Mas tinha que ser 4,5. Então, reparem que a gente pode pensar assim, né? 4, o que tem no carry. Se esse número aqui, né, ele fosse 8, né? Se ele fosse par, né? Então, se ele fosse 1000 aqui, né? Ele é igual a 8. E eu fosse fazer a mesma, né, SHR, né, ou seja, deslocar para a direita, né? Esse cara aqui, ele ia virar... entra um 0 aqui, ia virar 100 e no carry, né, não ia entrar nada, ia entrar o 0 aqui, né, o 0 ia para dentro do carry aqui e esse resultado aqui continua sendo 4, né? Só que se a gente fizesse aquela analogia da vírgula, né, que vai ser 100,0, né, vai ser 4 carvado, aqui, né, 4,5, né, no caso do carry. Então o carry aqui nesse caso ele serve para sinalizar, né, se o número era ímpar ou se era par, basicamente isso, tá? Mas a divisão ocorre, né? Então a gente, né, divide por 2, né? Quando a gente desloca bits para a direita, a gente desloca por 2, divide por 2, perdão. Então, né, o bit menos significativo vai para o carry para indicar se é par ou ímpar, né? E na instrução sub a gente pode ter, né, um carry inverso, que é gerado pelo borrow, né, pela impartição. Então pode ocorrer o borrow ou pode não ocorrer. Então se indicar com 1 não houve o borrow, se indicar com 0 é que houve o borrow, ou seja, houve o impartição, tá? Houve o estouro aqui, né? Então saiu do número positivo e foi para o negativo. Tá? Então era isso aqui a respeito disso. Os códigos de condição, então a gente fala, os mesmos, né? A gente utiliza as instruções jump se negativo, jump se 0 e jump se houve o impartição 1 ou estouro, tá? Então são as formas que a gente vai utilizar os sinais gerados pela ULA, né, que notificam a unidade de controle via, né, esses sinais ou flags, como a gente chama aqui, que aqui no simulador são indicados como essas luzinhas aqui, esses LEDs, né, são sinais de controle da unidade lógica aritmética. Bom, além disso, né, pessoal, a gente tem que falar um pouco do formato das instruções, tá? Então o formato das instruções tem todo um cálculo, né? Então reparem que a gente tem aqui, né, na posição 0 e posição 1 a gente tem o modo, na posição 2 e 3 a gente tem, né, o valor do registrador, ou seja, RA, RB, RX ou, né, aquele que não é utilizado, e a gente tem o código, né, da instrução aqui, né? Então a gente tem que fazer uma soma, né, pessoal? Então como é que funciona isso, né? Então vamos lá, vamos tentar representar aqui no Paint, tá? Vamos lá. Então a gente tem aqui o opcode, né, ou seja, o código da operação. A gente tem aqui um espaço para os regs e a gente tem aqui um espaço, né, para os registradores e aqui um espaço por modo, tá? Então essa aqui é a posição 0 e 1, essa aqui é a posição 2 e 3, né, e aqui as demais posições do opcode. Então o opcode, né, nosso simulador, já é indicado. Então se a gente abrir o simulador aqui, já é indicado aqui, ó, quais são os valores das operações, o valor base das operações, né? Então a gente vai ter um valor aqui, né? Eu vou chamar de x, né? Esse x tem que somar com o valor, né, das regs e tem que somar com o valor dos modos. Como o valor dos modos está nas menos significativas, né? Então a gente tem os valores dos modos lá, 0, 0, 0, 1, 0, depois 1. Então olhem aqui, né, no simulador que a gente tem aqui, ó, modo direto. Então o 0, 0 é o direto, né? O 0, 1 é o indireto.
O 2, né, é o imediato, IMD, né, o imediato. E o 11 é o indexado, IDX, tá? Então, nessas posições 0 e 1, né, o valor disso aqui é 0, o valor disso aqui é 1, o valor disso aqui é 2 e o valor disso aqui é 3, tá? Então, são os possíveis valores que a gente vai ter que somar. 0 para direto, 1 para indireto, 2 para imediato e 3 para o indexado. Agora, no caso dos registradores, né, pessoal, a gente viu lá que a gente tem o 00 para RA, a gente tem 01 para RB e a gente tem 10 para RX, né? Então, quais são esses valores, né, pessoal? A gente tem que pensar assim, bom, nessas posições, né, a gente tem 00 vezes 2 na 2, pelo menos, né? Então, só que como é 0, né, a gente continua com o valor 0. Quando a gente tem, né, aqui o valor, né, de 1, né, vezes 2 na 2, a gente tem o valor 4. E quando a gente tem aqui o valor 2, né, isso aqui é 2, 2 vezes 2 na 2, isso aqui dá o valor 8. Então, os possíveis valores, né, quando eu quero usar o RA, eu somo mais 0. Quando eu quero usar o RB, eu somo mais 4. Quando eu quero, né, usar o RX, eu somo mais 8. Né? Então, as nossas possíveis condições, né, é sempre somar x mais 0, 4 ou 8, né, onde eu vou usar RA, RB e RX, mais, né, as possíveis posições 0, 1, 2, 3, onde eu uso direto, indireto, imediato e indexado, tá? Perdão, IDX, não, IDX, indexado, tá? Então, o código aqui, né, da operação mais o registrador mais o módulo, tá? E é assim que a gente vai ter que calcular na hora de digitar lá no simulador, tá? Então vamos fazer um exemplo aqui, né, no simulador. Eu quero fazer uma instrução de load, né? A instrução de load é 32. Aqui, né? Então se eu vou colocar aqui, ó, 32. Se eu usar 32 mais nada, vai fazer o uso do RA. E não usar mais nada no módulo, ele vai usar o módulo direto, né? Então ele fez ali, ó, load A, e aí eu tenho que botar endereço de memória, digamos que seja 128. Né? Então, fiz no modo direto. Se eu quero mudar para RB, eu tenho que fazer os mesmos 32 mais 4, então vai dar 36. Reparem que mudou para RB. Né? Se eu não somar mais nada, ele vai supor que é modo direto. Né? Se eu somar mais alguma coisa, vai supor que é modo indireto. Né? Então, se eu quisesse usar o modo indireto, né, nessa instrução para RB, eu tinha que somar o 32 mais o 4, que dá 36, mais o indireto, que dá 37. Então, eu teria que usar 37 aqui, ó. Quando eu fizesse isso, ele ia dizer que era modo indireto, ó, ia mostrar esse flagzinho de I aqui, ó. Né? E aí ele ia pegar a posição de 128, ia pegar essa posição que tivesse aqui, digamos que tivesse 130 nesse valor, e ele ia pular para o endereço 130 e ele ia usar o valor que está aqui, né, para carregar. Então vamos fazer assim, vamos supor que aqui tem o valor 5, né, nessa posição 130. Então se eu executar essa instrução, ele vai pegar, vai ler, é a posição 130 que eu tenho que carregar, o valor da posição 130 é 5. Vai pegar o 5 e vai carregar para RB, é isso que ele vai fazer se eu executar. Então, se eu apertar um F8 aqui, reparem que ele, né, fez exatamente isso que a gente falou. Então, é para isso que serve, né, essas somas. Então, a gente tem que sempre, quando for digitar o valor de uma instrução aqui, né, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que fazer obrigatoriamente a gente tem que fazer essa conta. Se a gente não fizer conta nenhuma, ele vai funcionar meio que nem o Neander, né? Só vai usar o RA e só vai usar o modo direto. Se a gente não somar tudo aqui, né, a gente vai ter esse problema, né, de ocorrer esse erro, né, na verdade, de sempre fazer, às vezes a gente vai estar se limitando, né, em não usar o RB, por exemplo, ou não usar o modo indireto ou imediato, né, o imediato que é muito bom, né, quando a gente vai fazer conta. Por exemplo, eu vou pegar aqui e vou fazer um add, né,
Então eu quero fazer um add, mas é um add com RB, então é um add, o valor de add é 48, com RB mais 4, virou 52, né? E eu quero usar o modo imediato, mas o modo imediato ele é 2, né? Então eu tenho que fazer 48 mais 4 mais 2, né? Então 48 mais 4 vai dar 52, com mais 2 vai dar 54, é isso? Então vou fazer um 54 aqui, fez um add B com imediato. Que valor eu quero adicionar em B? Digamos que eu quero adicionar mais 1, né? Então boto mais 1 aqui. Então adicionar a B o valor mais 1. Então o que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar o valor de B e vai somar mais 1, tá? E vai salvar em B também, né? Então o B vai virar 6 ao executar, né? Então olha aí, pronto, B virou 6. Então mais 1 ficou bem mais fácil, né, pessoal? De fazer o mais, né? Que a gente costuma usar, não sei lá, o registrador recebe registrador mais 1, né, que é a operação básica, tá? Então, reparem que esse simulador tem uma série de vantagens, que eu estou apresentando algumas aqui, né? Mas a gente tem que sempre fazer essa conta, tá? Sempre é importante fazer essa conta. Então, estejam preparados para programar e para identificar como é que funciona, né, as coisas. Então, temos, obviamente, algumas instruções que não tem, né? Todos não trabalham com endereço de memória, né? Então, não precisa indexar valor de memória. Então, algumas delas é o nope, né? Outra delas é o dividir por 2, aqui, né? Outra é acredita ser essa aqui que inverte o valor de um registrador, né? Então, se eu quisesse fazer o 6 virar menos 6, eu tinha que botar 124 mais 4 para dizer que era com RB, e isso aqui ia dar 128. Então, inverter, não, perdão, fiz 208. Aqui eu estou dividindo por 2, né? Se eu fizer isso aqui, eu vou dividir por 2. Aí o RB vai virar 3. Agora, se eu fizer o negativar o número, né? Então tem que negativar o B. 3 virar menos 3, 208 mais 4, né? Então dá 212. Então, ó, negativar B. Quando eu negativar o B, eu vou fazer um F8 aqui, ele vai negativar o B, ou seja, menos 3 virou 253 e mostrou que é negativo. Além disso, né, pessoal, reparem que, né, a maioria das instruções ela possui 2 bytes, né, o primeiro byte da instrução, que é esse aqui, e depois o endereço da onde ele vai operar. Então, ou seja, que nesse caso aqui o segundo não foi usado para endereço, foi usado para constante. Mas a ideia principal, por exemplo, aqui eu tenho um byte para dizer que é um load e o outro byte para dizer qual é o endereço que ele tem que consultar, né? Então é 2 bytes geralmente, né? E nesse caso algumas operações só tem 1 byte, né? Dividir por 2 é só 1 byte, o inverter o sinal também é só 1 byte, tá, pessoal? Assim como o not também é só 1 byte, tá? Ou seja, inverter os bits, né? E o route também, né, que é sair do programa, e o nope também, que não faz operação nenhuma. O resto tudo tem endereço, todos esses que dizem end, eles usam endereços de memória, tá, para o operador. Então existem algumas operações, né, algumas instruções que tem 1 byte e algumas que tem 2 bytes. A grande maioria tem 2 bytes, tá? Então a mesma coisa que a gente faz por Neander, a gente faz aqui por Ramsés, né? Ou seja, tem 256 posições de memória, 128 por programa e 128 por os dados, né? Então por isso que tem esse programa aqui, os dados aqui no simulador. É só uma recomendação de uso, né? Não é obrigatório, mas é uma recomendação, fica mais fácil de programar. Então a gente tem algumas características básicas, né, do computador hipotético, Ramsés, a gente viu a exposição de algumas características. A gente vai falar um pouco do conjunto de instruções do Ramsés, a gente vai falar dos sinais de controle, da apresentação do formato das instruções, e agora vamos fazer uns exemplos. Então vou fazer uns exemplos básicos, né, pessoal? Os exemplos avançados vão ficar para a próxima aula. Então eu vou pegar aqui, né, o nosso resumo, né? Eu vou deixar o nosso resumo, acho que aqui fica fácil para consultar, né? Mas vamos apagar o resto, né? O resuminho a gente fica ali porque o resumo é importante, tá? Então, esse resumo é uma coisa que seria bom que todo mundo decorasse isso, né? Na hora de programar aí, é muito importante, tem esse nosso resumo aqui. Então esse resumo aqui, ele serve para dizer o que a gente tem que somar e quais os valores de cada coisa, tá? Então vamos fazer uns exemplos bem tranquilos, né, pessoal, do tipo, eu quero uma variável f que vai receber a mais b, né, aqui a. Depois eu quero um r que vai receber a menos b, depois eu quero um r que vai receber a menos b menos 3 ou mais 3, seja como for, uma constante aqui, tá, pessoal?
E depois eu quero fazer, sei lá, né, um R que recebe A mais B menos 5, sei lá, algo do gênero, tá? Então, tranquilamente, né, pessoal, aqui a gente vai fazer um LDA A, depois vai fazer um AD com B, e depois vai fazer um STR, né, armazenar uma posição de R, tá? Então, isso aqui é o código desse aqui, bem tranquilo. Aqui para o segundo exercício a gente vai fazer algo parecido, vai fazer um LDA, um carrega A, vai fazer um sub, que agora a gente tem subtração por B, e vai fazer um STR no R, na posição de R. Quando a gente trabalhar com esse cara aqui, né, a gente começa a ter constantes aqui, né? Aqui também a gente tem constantes. Então a gente tem que aprender a usar o imediato. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, né, um LDA A, vou fazer, né, um sub com o endereço de B, vou fazer um sub com o imediato, né? Então eu vou subtrair o imediato 3 com a constante e depois vou fazer um armazenamento no resultado, tá? Aqui mais ou menos, vou fazer um positivo aqui só para, né, fazer algo similar. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Então eu vou fazer um LDA A, vou fazer um AD com B, vou fazer um AD com imediato 5 e depois eu vou fazer um armazenamento na posição de R. Tá, então reparem que o código, né, ficou mais tranquilo, eu não tenho mais que ter esse valor armazenado em memória, né, porque isso aqui é um valor constante, eu posso usar dessa forma aqui. Como é que eu uso isso aqui, professor? Bom, então tem que dizer que é o imediato, tem que dizer qual é o registrador e depois tem que dizer a constante, né, que vai ser somado, tá? Então vamos fazer primeiro, né, vamos começar primeiro por esse aqui, que é o mais fácil, depois a gente vai fazendo os da sequência, tá? Então vamos pegar o nosso simulador aqui, né, e vamos lá, vamos mão à obra, né? Primeiro eu vou zerar tudo aqui, só para não atrapalhar, vou botar o início para cá, vou zerar o registrador RB, né, vou botar para 0, tudo em 0, tá? Zeramos tudo aqui, os valores, né, também tudo zerado, então se a gente vai fazer uma conta, eu vou supor que um vale 5, outro vale 3, né? E eu vou salvar o resultado na posição aqui 130, que inicialmente está com 0 também. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né, o LDA do valor de A. Né? Então, né, basicamente essas três instruções aqui. Então carrega em A, carrega um 32, né? Então aqui a gente digita 32, vai carregar para A o valor de 128. Memória direta, uso de memória direta, tá? Então 128, carregou A. Soma com B, então o AD vale 48, então fazendo 48, somou com B, que tem o valor de posição de memória 129. Beleza, somou em A o valor, né, e vai armazenar no RA. Beleza, agora eu tenho que salvar o RA, então para salvar é um store, né, 16, e eu quero salvar na posição 130. Então reparem que fazendo isso aqui, né, eu vou carregar 5, subtrair de 3 vai dar 2, e depois vou armazenar o 2 aqui. Então, fazendo isso, carregou o 5, subtraiu aliás, somou, né? É uma soma, perdão. Somou, deu 8, né? E agora vai armazenar o 8 ali. Então, a gente fez AD, né? Primeiramente. Né? Então, tá certo. E não sub, né? A gente fez essas três operações aqui, perdão. Então, beleza, somou, né? Carregou, somou e armazenou. Padrão, como a gente faz no Neander, né? Agora vamos fazer subtração. Então, para fazer subtração, eu tenho que alterar o código aqui do AD, né? Então, ao invés de ser AD, tem que ser sub. Para ser sub, tem que ser 112, né? Então, 112 aqui, né? O valor aqui 112 vai virar sub. Beleza, se eu fizer sub, né? Voltando aqui, ele carrega 5 para A, subtrai de 3 vira 2, armazena o 2 na posição 130, onde está o 8. Então, armazenou o 2 ali. Beleza, né? Então fez dessa forma, tranquilamente, né, pessoal? Agora a gente vai fazer com um imediato, né? Então repare, tem que fazer além do sub, agora não é mais sub aqui, né? Fiz o sub de B aqui. Agora eu tenho que fazer o uso do imediato, né, pessoal? O imediato aqui, ó, subtrair de novo de 3. Então, subtração, né, pessoal? Subtração aqui é 112. Mas eu vou usar o modo de imediato, ó. Então tem que ser 112 mais 2. Eu estou usando o RA, então não tem problema. Enquanto eu estou usando o RA, eu somo mais 0, né? Então não tem mais problema. Então,
mais 2, né, em cima desse valor do sub. O valor do sub é 112, vira 114. Estou subtraindo. Só que o valor que eu vou subtrair não é 130, que é o que está salvo aqui, não é uma posição de memória. Em cima é o valor de uma constante. Então, nossa constante aqui é 3. Então, eu quero subtrair 3, né, daquele valor. Então, reparem, né, se eu começar do zero aqui de novo, vou executar a instrução, eu vou carregar 5, subtrair de 3 vai dar 2, subtrair de 3 de novo vai dar menos 1, né, e vai ligar o flag do negativo e vai salvar o menos 1 nessa posição aqui. Então, vamos lá. Carregou 5, subtraiu de 3 deu 2, subtraiu de 3 de novo vai dar menos 1. Quando deu menos 1, deu negativo. Né? E aqui eu não fiz o store, né? Então tem que fazer o store para armazenar. Então armazenar é 16 na posição 130. Né? Então se eu executar o armazenar, ele vai jogar o 255 lá na posição 130. E reparem que ele está com o flag do negativo ligado. Né? Ligou porque menos 1 é negativo. Tá? Então, se a gente alterar esses valores, né, pessoal? Se a gente alterar aqueles valores ali, por exemplo, eu posso alterar para dar 0, né? Então, se eu subtrair aqui o B por 2, vai dar 0 e vai ligar o flag aqui do 0, né? Esse do meio aqui, tá? Vamos lá, vamos fazer só para conferir. Então, carregou 5, subtraiu de 2 deu 3, subtraiu de 3 deu 0, ligou o flag do 0, né? E salvou o 0, né? Reparem, né, que não emprestou 1, quando não empresta 1, o flag do carry fica ligado, tá? Quando empresta 1, ele desliga, né? Quando estoura, né? Quando inverte e dá algum problema, tá? Então, na subtração ligar o flag é normal, tá, pessoal? Quando tu faz e não liga, que é um caso, digamos que ocorreu em empresta 1, né? E tem que ser tratado, né? Quando deu estouro. Beleza, esse aqui é um exercício bem fácil, né, pessoal? Vamos fazer o de baixo. Em vez de ser sub, é add, né? Então eu quero adicionar B. Então aqui vai virar 48, né, pessoal? Somou com B. Aqui eu tenho que somar com 5, né? Então não é mais um sub. Então adicionar 48 para somar o imediato é mais 2, vai virar 50. Né? Então somou mais 3 aqui, mas não é mais 3, é mais 5, então tem que digitar um 5 aqui e armazenar na posição 130. Então como é que vai ficar isso aqui? Né? Carrega o 5, soma, né, com 2 vai dar 7, soma com 5 vai dar 12 e armazeno 12 na posição 130. Beleza, né? Então aqui a gente fez, né, o último exercício aqui. Então reparem que eu fiz, né, equações bem básicas aqui, né, como falei, exercícios bem simples, né, para vocês irem pegando a ideia. Agora a gente vai falar um pouquinho dos modos de endereçamento, tá? O modo de endereçamento imediato a gente acabou de ver, mas a gente vai falar do indexado e do indireto, tá? Então vamos pensar assim, ó. O indireto serve para transformar, né, um valor que está lá para outro. O endereço para um endereço deslocado. Então, digamos assim, eu quero aqui apontar para o endereço 140, né? Então eu coloco aqui 140. Aqui eu boto 141, né? E aqui, por exemplo, eu vou botar 142. Digamos que eu quero operando na posição 140, vai ser essa. Quero o outro operando na posição 141, que vai ser essa. E quero salvar o meu resultado na posição 142. Só que para eu fazer isso, eu tenho que mudar tudo por, né, indireto. Para eu mudar por indireto, eu tenho que somar, né, olhando o nosso resumo que é o indireto, eu tenho que somar mais 1 em tudo que eu faço. Então aqui, se eu estava usando 32, eu vou ter que usar 33. É o indireto. O indireto apontado pelo endereço 128. Então, o apontado pelo 128 é o 140. Então, ele vai usar esse valor aqui, tá? Vamos fazer a mesma coisa com o add. O add aqui é 48, então ele vai virar 49. Ligou o i para dizer que é indireto. Ele vai pegar a posição 129, que na verdade é a 141, apontado pelo 141, e vai pegar esse valor aqui, né? Depois ele vai somar mais 5, e depois ele, em vez de salvar no 130, eu não quero que ele salve no 130, eu quero que ele salve no 142. Para eu fazer isso, eu tenho que somar mais 1 no STA aqui, né? Mais 1 do indireto aqui, ó. Então, eu tenho que usar o 17. E aí ele ligou mais 1. Então, ele vai fazer a mesma conta, só que com os números deslocados aqui, ó. Reparem que ele vai pegar um operando, o outro operando, e o resultado vai salvar aqui, né?
devido a esses apontamentos. Ó. Aqui é o primeiro operando, aqui é o endereço do segundo operando, aqui é o endereço do terceiro operando. Então o que ele vai fazer? A mesma conta, né? Carregou o valor, né, para RA, ou seja, 5, né, que é o valor que está aqui. Depois ele vai somar com 2, vai dar 7, né? Beleza, somar com 5 vai dar 12. E agora ele vai armazenar, em vez de armazenar na 130, ele vai armazenar na 142. Então vai armazenar aqui o resultado, que é 12. Né? Então reparem, né, que ele fez todas as contas usando, né, esses valores que estavam apontados por esse endereço de memória. Então reparem que a gente criou meio que um ponteiro, né, de forma indireta, né, para onde está a posição dos meus operandos. Tá? Isso às vezes é bom para caso de uso de matriz, uso de algum tipo de estrutura de dados que tem que fazer saltos, né, de memória. Aqui tem as primeiras posições, depois tem as próximas posições, depois tem as próximas posições. Então isso é importante, né, apontar quando a gente está usando uma lista encadeada, por exemplo, algo do gênero. Tá? Vamos lá. Então, quando a gente quer usar o indexado, né, pessoal? O indexado funciona o seguinte: o RX vai ter o endereço de base. Então vamos supor que eu vou pegar aqui, ó, 140 como sendo o valor de base. Só que aí eu tenho que carregar, né, para RX o valor. Eu vou fazer manualmente, tá? Mas o certo seria fazer um load, né? Eu vou pegar para RX e vou botar a posição 140. Então RX, né, vai ser o registrador de índice que aponta para a posição 140. Então digamos que eu quero carregar, né, o valor 5, né? Então nosso modo de endereçamento diz que eu tenho que fazer o RX mais um deslocamento. Então meu deslocamento aqui vai ser 0, né? Eu quero a posição 140, que é essa posição aqui. Só que eu tenho que fazer um modo, né, indexado. O modo indexado é o mais 3. Se o meu load, né, ele vale 32 mais 3, ele tem que virar 35. Né? Então reparem, ele pegou, carrega o valor de x mais o deslocamento 0, vai dar 140 para dentro de A. Agora eu quero fazer um add com o x mais 1, né? Quero fazer, ó, 141. Então aqui eu tenho que dizer que eu quero 1, né? Mas eu tenho que fazer um add indexado. O add indexado é o 48 mais o indexado, que é 3. Então vai dar 51. Então add o indexado, só que eu tenho que deslocar 1. Então eu quero deslocar mais 1. Então x mais 1 vai dar 141. Adicionando A, né? Então posição 141 adicionada a A, tá? Beleza, então aqui eu cometi um erro, aqui dá 2, né? Tá, beleza. Então vamos lá, que eu tenho que fazer um add, né? O add com modo imediato ele vai continuar permanecendo, porque a gente não usa memória, né? Então eu vou adicionar constante mais 5 aqui. Só que na hora de salvar, eu também tenho que salvar na posição de x mais 2, né? Então aqui é a mesma coisa, o store é 16, 16 mais o index, aí dá 19, então aqui eu passo para 19. Só que é mais quanto? X aqui mais 1 mais 2, né? Então x mais 2, vai salvar na 142. Então, armazena na 142 o valor de A. Então como é que funciona? Ele vem aqui, carrega o valor 5, né? Que é a posição 140 mais 0, né? A posição 140 vale 5. Carrega para cá, carregou o 5. Vai somar com a posição 140 mais 1, né? 141 vale 2, então vai dar 7. Vou somar com mais 5 de forma imediata, então o mais 7 vai virar mais 12. Agora eu quero armazenar o mais 12 aqui nessa posição aqui, né? Supostamente, agora eu transformei ela para 0. Então armazenar na 140 mais 2, a posição 142, aqui na posição 142 ele vai salvar o valor de RA, que é 12, né? Então, pum, salvou. Tá, pessoal? Se a gente quisesse fazer a mesma conta, tá? A mesma coisa com RB, né, pessoal? Então a gente tem que mudar tudo, né? Como é que funciona mudar tudo? Por que mudar tudo, professor? Porque eu tenho que somar mais o valor de B, né? O valor de B é mais 4, né, na instrução. Então a gente pode pensar assim, professor, 32 mais 4 mais o indexado, então é mais 7 aqui, né? 4 mais 3 dá 7. Então 32 mais 7 dá 39, então tem que fazer isso aqui virar um 39, isso. Né? Depois eu tenho que fazer add com RB, né? Então é mais 7 também, o add é 48 mais 7 vai dar 55, então transformei para B, né? Aqui eu quero fazer com B, né, pessoal? Então eu só tenho, como eu não estou mudando o modo, né, eu só tenho que usar o B, que é mais 4, né? Então esse cara aqui vai virar mais 4.
Se antes ele estava com 50, ele vai virar 54, né? Para virar B aqui, ó. Só isso, né? Para mudar para B, eu tenho que somar mais 4. E a mesma coisa aqui, né, no STA. Então aqui o que acaba acontecendo, né? Eu tenho que modificar, então ó, o STA é 16, 16 mais 7, né? Ele vai dar 23. Então aqui eu tenho que fazer 23 para ele virar B, né? Então reparem que a mesma conta vai ocorrer, só que agora com o registrador B, né? Então o que ele vai fazer? Vai carregar a posição 140 aqui, né? Par B, posição 145, então vai carregar 5 par B. Vai somar a posição 141 par B, né? Então vai somar mais 2 par B, vai virar 7. Depois ele vai somar mais 5, uma constante 5 par B, vamos mudar o tamanho o valor da constante, vamos botar para 3, né? Então vai somar mais 3, né, par B. Então B vai virar 10 agora, né? Então B vai virar 10. Armazena B na posição 142, então aqui vai virar 10, né? Então aqui virou 10, tá? Então a gente tem que fazer sempre a conta, né, pessoal? A conta desse resuminho que eu criei aqui, ó. Esse resuminho é importante, tá? É bom para hora de usar o simulador aqui, fazer as coisas da forma mais adequada. Pessoal, reparem que eu usei, né, os 3 métodos de endereçamento, direto, indireto e indexado, e também usei o modo imediato aqui para contas com valores constantes, tá? Isso encerra o uso básico do nosso simulador Ramsés, né, e a aula de hoje. Então, os exemplos mais complicados, né, os laços, estoures de repetição, a gente vai ver na aula que vem, tá? Fica aqui, né? Se tiverem dúvidas, me procurem, manda e-mail, marque atendimento, tá? Um grande abraço.